Imagina que todas as pessoas têm o mesmo potencial de ganhar um prêmio Nobel um dia, disputar uma Olimpíada pelo seu país e viverem até os seus 100 anos por terem tido uma vida saudável. Nesse vídeo eu quero mostrar como a autossabotagem destrói o seu potencial e como você pode superar isso. Imaginação, perfeccionismo, medo, essas são algumas das características de uma pessoa que prejudica ela mesma. Mas se essa pessoa soubesse o que ela é capaz de se tornar, ela certamente seria muito mais preparada para tudo. Imagina um universo paralelo onde várias versões de você justamente fizeram o contrário do que você é. E como a vida do seu outro eu consegue ser tão melhor simplesmente porque sabe de suas capacidades e é isso que eu quero que você seja. Bem, se você me chamar aqui pelo comentário fixado, eu vou estar te entregando um mini curso completamente gratuito para você conquistar a sua liberdade, relacionamentos mais intensos, poder ter mais poder financeiro usando a internet, sem precisar aparecer, e, independentemente do seu conhecimento, apenas com seu celular. Eu vou estar te esperando. Você sabe que para você ter mais saúde, você precisa ter uma boa alimentação e fazer exercícios físicos. Mas então por que quando você sai na rua, a maioria das pessoas não tem um físico do Seban? Talvez todo mundo tenha um pequeno nível de autossabotagem mesmo. Mas na sua vida existem diversas tarefas e atividades que você sabe que tem que fazer, mas não faz. É óbvio que o seu cérebro prefere muito mais economizar energia ficando sentado do que ler um livro, por exemplo, porque ele não quer se esforçar. Autossabotagem é aquela voz na sua mente que te obriga a ficar parado. Então a sua própria mente manda em você, fazendo você mesmo atrapalhar a sua própria vida, te destruindo oportunidades, destruindo sonhos, destruindo o futuro, onde boas coisas acontecem. Autossabotagem é bem ligada à insegurança, inclusive, muito pela falta de confiança. Você se sabota porque você, por exemplo, pode até ser uma pessoa organizada, mas como seu quarto é todo bagunçado, faz você se distrair toda hora por causa de estímulos. Entendeu que talvez você até seja uma pessoa disciplinada, mas o seu ambiente ou as pessoas com qual você convive forçam você a ser quem você não é? É como se você estivesse em um personagem mesmo. Então, como você quer ser melhor se você vive uma vida, uma pessoa que você não é de verdade? E por mais que você tenha que perder-se fazendo desse personagem, a leveza que você vai sentir é infinitamente melhor. Olha, é muito mais fácil você fumar cigarro se os seus 5 amigos fumam cigarro. E isso muitas vezes vai ser um obstáculo a mais. É você mesmo que coloca esse obstáculo na sua frente. E é aqui que mora o fator mais idiota da autossabotagem. É muito mais fácil você culpar qualquer coisinha que acontece na sua vida. Se você é gordo, é muito mais fácil você achar que a culpa é da sociedade gordofóbica, por você ter mais dificuldades em conseguir um relacionamento, respeito ou passar em uma entrevista de emprego. Entendeu que é sempre mais fácil jogar a culpa em outra pessoa ou culpar o governo, a sociedade ou qualquer coisa que for? Mas assumir o seu erro é muito mais difícil, que mexe com o seu ego, mexe com aquela voz que te obriga a ficar parado. Bom, você sabe que o mundo não é um mar de rosas com um arco-íris e pôneis. Você não devia ser um covarde a ponto de botar a culpa em tudo, menos em você. Quando você se auto-sabota, é porque durante algum tempo você deixou de amadurecer. Você pode ver como tem tio de 35 anos que ainda quer ficar indo balada achando que é um adolescente. Maturidade é o corpo mudar, mas você continua tendo pensamentos infantis. Claro que eu até posso ter exagerado um pouco, mas um adulto que não lava a louça, não sabe lavar nem a roupa, é um indivíduo atípico. Provavelmente essa pessoa tem uns sentimentos frágeis como a de uma criança, porque parou no tempo. E como essa pessoa não faz nada, não começa nada, ela não quer se responsabilizar. Sabe, você deve saber que não tem todo o tempo do mundo. Uma hora as contas vão chegar, não dá para ficar empurrando o problema com a barriga para sempre. Amadurecer significa mudar a sua postura diante da vida. Independente de você querendo ou não, daqui a 5 anos você vai estar em uma situação muito diferente da que você está hoje. Mas
É a decisão que você toma hoje que vai definir se você vai estar em uma situação melhor ou em uma situação pior. Sentir o medo de falhar é completamente normal. Você, por instinto de sobrevivência, veio ao mundo com medo, porque é um instinto de sobrevivência. Mas a gente já não vive mais em um mundo onde éramos ameaçados por tigres na selva. Hoje os medos são até um pouco estranhos. O seu cérebro, quando você vê um novo desafio, uma nova experiência, ele entra em uma disputa. A voz que eu falei antes vai querer ficar quieta e confortável e não fazer nada. Mas existe um lado do seu cérebro que quer pular de paraquedas, conhecer pessoas novas, arriscar empreendimentos, mas depois eu volto a falar disso. Quem é você de verdade? Eu não tô falando de eu sou o Oswaldo, moro em Rolândia, no Paraná e sou o prefeito da cidade. Eu tô falando de autoconhecimento de verdade. Você é extrovertido ou introvertido? Você é mais empático ou é uma pessoa mais egoísta? No que você realmente é bom? Você crescer usando seus pensamentos a seu favor e não contra você. Cara, autossabotagem não é nenhum medo no seu caráter, e sim o medo que você tem, que tá te prendendo. Corajoso não é aquela pessoa que não tem medo de nada, mas sim a que tem medo e vai mesmo assim encarar os desafios. Pega tudo que eu falei e pensa se você tem essas características. E toma cuidado, tá bom? Eu não quero que você saia por aí falando que tem autossabotagem, igual aquelas pessoas do TikTok que se autodiagnosticam com TDAH. Mas o primeiro passo é reconhecer, assumir, mas não aceita. Hoje em dia, vivem falando pra você ficar se aceitando do jeito que você é. Mas cara, quase todo problema tem solução. A única coisa que eu não vejo que tem que fazer mesmo é a morte. Daí eu não vejo muita solução mesmo. Quando você reconhece, já é uma grande evolução. É importante que você pense sobre isso. É o medo que vai superar. Toda vez que você ouvir aquela voz no seu cérebro fazendo ter medo, é porque ela já te dominou. Então bata nela. Toda vez que você perceber ela, nem pensa, só vai fazer. Mesmo que tudo dê errado, você está mostrando para o seu cérebro quem é que manda. Aos poucos você vai estar tão acostumado a lidar com um desconforto que simplesmente você vai amar esse cara. Como aqueles caras que fazem pegadinha, sabe? Eles sabem que vão apanhar, mas tem uma confiança tremenda e vão fazer a pegadinha mesmo assim. Você vai gostar de fazer coisas difíceis e diferentes porque você eliminou essa voz. Mas se isso ainda não estiver em um nível muito alto para você, existe uma coisa chamada mini-meta. Se você quer estudar durante 12 horas seguidas, você já não começa estudando as 12 horas seguidas. Você, no primeiro dia, estuda meia hora, no segundo dia você aumenta esse tempo para 1 hora, no terceiro dia você aumenta esse tempo para 1 hora e meia. Entendeu que aos poucos que as grandes mudanças vêm? É porque como se você de pouco em pouco fosse se transformando. Bem, eu não sou psicólogo, eu diria que eu sou um expert em comportamento humano. O ideal seria você fazer uma terapia, mas a gente não vive no mundo ideal em que todos têm condições para isso. E mesmo assim, muito provavelmente um psicólogo pode apenas atacar as consequências e não as causas, te enchendo de medicamentos, infelizmente. Então, por mais que seja difícil, talvez o jeito mais eficiente mesmo seja cortar pela raiz você mesmo. E olha, eu fiz um vídeo falando sobre insegurança, que é como se fosse um vídeo complementar a esse aqui. É bom que você acompanhe ele para entender melhor. Então, vá assistir ele.